Será o fim do TikTok ou o meu iPhone vai ficar mais caro? Será que uma guerra comercial pode acarretar em uma guerra de verdade? Se você quer saber mais sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, fica comigo até o final que a gente vai detalhar todos esses acontecimentos e entender qual é o posicionamento do Brasil em relação a essas duas potências. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Flyfis, meu nome é Lucas Santos e eu confesso que eu tô ansioso para saber exatamente o que acontece entre uma guerra comercial relacionada entre China e Estados Unidos, onde que o Brasil tá posicionado, o que isso daí interfere, 5G e tudo mais. Se você já curte esse tipo de conteúdo, deixa o like aqui, se inscreve aí no canal que eu vou trazer muitos conteúdos relacionados à economia, investimentos, empreendedorismo no geral. E aí o YouTube entende também que você tá curtindo esse vídeo, é um termômetro para eu entender que você também gostou, e o YouTube espalha esse vídeo para outras pessoas. Mas sem mais delongas, pra gente entender quando começou essa guerra comercial, a gente precisa voltar lá em 2018, que foi onde os Estados Unidos impôs tarifas na importação do aço e alumínio chinês. E aí, de contrapartida, né, a China olhou tudo aquilo ali e falou, então beleza, você quer colocar imposto? A gente vai colocar imposto aqui também. E a China colocou imposto sobre os produtos agrícolas americanos. E falar pra você, depois disso daí, a treta só aumentou e acabou chegando em outros setores. Essa briga comercial não é algo que começou hoje, é uma coisa que começou lá atrás, mas a partir do momento que os Estados Unidos definiu impostos ali sobre alguns produtos chineses, eles também jogaram o jogo da mesma maneira e taxaram alguns produtos americanos. Só que isso daí também expandiu para outros setores, né? Logo depois, os Estados Unidos também acusou o governo chinês de espionagem, de tentar roubar tecnologia americana. Isso aí foi acarretando de uma maneira tão grande que a China até proibiu a transmissão dos jogos da NBA para serem transmitidos dentro da China, ou seja, até o basquete americano sofreu com a guerra desses dois países. E a verdade é que a relação entre Estados Unidos e China ela é tensa, e pra gente entender como começou tudo isso, a gente precisa voltar no tempo, quando a China ainda não era uma superpotência, né? Lá nos anos 70. A China, ela era uma economia menor que o Brasil até o ano de 1991. Era um país totalmente rural, um país que não tinha muita infraestrutura e era um país que não tinha assim uma grande denominação, né? Ninguém conhecia a China como uma forte potência em alguma coisa. Era um país rural e sem infraestrutura. Mas foi ali no final dos anos 70 que a China começou o seu processo de expansão, né? A China, por sinal, ela teve o processo de abertura da sua economia a partir ali dos anos 70. E foi em 2001 que os Estados Unidos, olha lá, cara, os Estados Unidos apoiaram a entrada da China na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A China teve uma mãozinha ali dos Estados Unidos. Olha pra você ver como o jogo vira depois de alguns anos. E aí, isso aí facilitou muito o comércio da China com o restante do mundo, fez a China se alavancar ali, porque agora sim a China estava exposta a um mercado totalmente diferente, e isso daí fazia parte do processo de modernização da economia chinesa. E aí em 2001, quando a China entrou na OMC, para vocês terem uma noção, 80% dos países negociavam mais com os Estados Unidos do que com a própria China. 7 anos depois, em 2018, 30% negociavam com os Estados Unidos e 2/3 com a China. Olha para você ver como a China passou em pouquíssimo tempo a ter uma alavancagem muito expressiva depois desse processo de modernização. E desde o processo de modernização, a China passou a fazer parte de praticamente tudo que a gente consome, né? Tanto que hoje muitas coisas que você se refere à China, ou coisas que você tem na sua casa, são fabricadas na China, pelo mundo todo. Tudo que você tem aí na sua casa, se você pegar 80% dos produtos tecnológicos, torradeira, televisão, secador, alguma coisa, você pode ter certeza, ou boa parte, que vai ter uma produção chinesa muito forte em cima desses produtos. E aí, com isso, a China, ela tá quebrando aquela imagem pejorativa, né? Porque eu sei que se você for em São Paulo hoje e procurar produtos da China, você vai ter uma imagem totalmente diferente em relação aos produtos que estão ali, né? Às vezes na feirinha da madrugada, alguns tipos de produtos que você tem uma imagem de ser um produto com uma qualidade um pouco inferior. Mas a China, ela tá quebrando essa imagem porque muitas pessoas ainda veem a China como ela era lá na década de 90, com pouca industrialização, com a maioria das pessoas morando em áreas rurais. Porém, hoje em dia, quem viaja pra China diz que o país parece uma cidade futurística e em grande expansão. Claro, né? Nem tudo é perfeito. Eu sei que existem algumas questões ali que não cabe a nós discutir nesse vídeo aqui se são coisas certas ou erradas, mas do ponto de vista econômico, a gente ainda tem o governo comunista, que é um assunto para um próximo vídeo, a gente tem as questões trabalhistas, a gente tem os direitos humanos, entre outras coisas, que fazem ali a produção chinesa ser muito forte. Então isso daí pode ser um assunto para outro vídeo, mas a gente tem que entender que, por mais que a China esteja crescendo absurdamente, ainda tem algumas questões internas ali que precisam ser resolvidas.
E aí, quando a gente fala ali, né, a questão tecnológica, a visão que se tem hoje é que a China é um país que está totalmente na ponta. Então, conforme o tempo foi passando, a distância entre o PIB chinês e o PIB americano, ela foi cada vez mais diminuindo. E isso daí fez o quê? Alertou os americanos, né? Tanto que o Trump, antes de ele sair para a posse do Biden, que foi recentemente, ele falou lá no comecinho da posse dele que ele ia impor restrições mais severas aos chineses. E foi exatamente isso aí que aconteceu. O Trump, em 2018, anunciou as tarifas sobre os aços e os produtos chineses, né? Mais de 1000 produtos chineses foram taxados ali, incluindo remédios, produtos e produtos de tecnologia. E aí, cara, a China que não tá nem aí porque o Trump tá falando, ou não tá tão assim preocupada porque a mão de obra é barata, eles olharam para tudo isso daí e falaram: ah, beleza, você quer taxar? A gente vai taxar também. Logo em seguida, a China anunciou uma tarifa sobre 128 produtos americanos, incluindo soja, carro, avião, carne e produtos químicos. E aí, trazendo de uma maneira mais simples para você entender o que de fato está acontecendo, né? A China, ela é um país gigantesco. E a partir do momento em que os Estados Unidos começou a adotar alguns tipos de restrições à mão de obra chinesa, né, os produtos que iam entrar lá ou iam ser importados ou exportados, a China olhou para dentro deles e falou: calma aí, vocês querem cobrar taxa sobre alguns produtos? A gente vai cobrar também. Só que a China é um país gigantesco, onde a mão de obra é muito grande. Então o que que acontece? Vamos pegar por setores, né? Vamos supor que o setor do aço ali é um setor onde existia uma mão de obra muito forte na China e eles exportavam esses produtos para os Estados Unidos. A partir do momento em que aconteceu esse sistema de tarifa, a China continuou produzindo, só que ela parou de enviar os produtos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos olhou e falou assim: não, eles querem colocar os produtos deles que tem uma mão de obra muito mais barata aqui dentro, a gente vai taxar para a gente priorizar o trabalho que a gente tem dentro do nosso país. Só que o que isso aí acarreta, né? Quando a gente pensa em taxar algum setor, não quer dizer que economicamente falando é uma tarifa boa para todos os setores. Então a pessoa que produz o aço ali dentro dos Estados Unidos, ela está muito feliz. Por quê? Porque agora ela perdeu os concorrentes chineses que ela tinha, então as pessoas que utilizam da matéria-prima do aço vão ter que comprar dessas pessoas. Então isso aí facilita muito pro produtor de aço. Mas para outras pessoas que dependem do impulso do aço para fazer algum tipo de produto, carro, celular, produtos tecnológicos, eles ficaram meio que sem escolhas. Então o que isso daí acarreta? Isso daí, no geral, vai jogar o preço dos produtos ou lá em cima, ou esse preço vai ser repassado ao consumidor final. E quem paga vai ser as pessoas que consomem esses tipos de produtos. Então lá na China, o que acontece? A mão de obra, ela é muito barata, então a China consegue ter uma produção em massa muito grande. E aí, a partir do momento em que os Estados Unidos começam a impor tarifas nos produtos da China, ele começa a ter uma produção interna. Porém, quando a produção interna afeta outros setores, não quer dizer que economicamente isso daí seja algo bom. Enfim, tudo pode ficar mais caro com uma guerra comercial. E aí, quando a gente pensa, né, que tá tudo conectado ali, exatamente no exemplo que eu dei pra vocês, você tem que pensar o seguinte: se as roupas ficam mais caras, as pessoas vão gastar menos com serviços, por exemplo, né, um exemplo hipotético. E aí o que pode afetar outros setores. Então as pessoas que gastavam ali com roupas, elas olham e falam: pô, eu gosto de comprar roupa, mas a roupa tá cara, então eu vou começar a gastar menos em outro tipo de setor, vou sair menos, vou ir menos ao shopping, vou fazer outras coisas pra eu comprar as roupas que agora estão mais caras. Isso daí vira um ciclo vicioso, né, porque é uma cadeia, e aí isso começa a afetar outros setores. Porém, o que isso daí pode acarretar é um ponto muito negativo, que é a desigualdade. Isso daí já tá acontecendo muito nos Estados Unidos, onde as pessoas não têm dinheiro nem pra pagar aluguel. Tamanha tá sendo essa diferença, essa discrepância entre uma classe social e outra, porque a classe que mais é afetada é a classe que tem o menor poder de compra, ou seja, os pobres. Porém, com essa guerra comercial, quais países sofrem e quais países podem se beneficiar? Se a gente for ser bem racional, né, de uma forma um pouco abrangente, a China parou de comprar, parou de vender os produtos para os Estados Unidos, parou de comprar também, e aí a gente começa a pensar que, cara, a China precisa comer do mesmo jeito, ela vai olhar para outros países que têm a exportação de alimentos, ou seja, o nosso Brasil. Claro, exatamente, o Brasil é um país que exporta muito para a China, principalmente commodities, né, que são a parte de alimento, industrialização e tudo mais. Então, pra gente ser mais abrangente e falar de uma forma mais racional, né, a partir do momento em que o Trump começou essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, as exportações brasileiras para a China tiveram uma alta de mais de 32% em relação a 2017. Isso daí alavancou outros países que dependiam dessa exportação. Mas é claro que nem tudo é algo bom, né? Quando a gente olha para esse tipo de setor, a gente pode olhar e falar: caramba, isso aqui foi algo bom. Mas, como eu falei anteriormente, vários setores são afetados e a coisa não é assim tão simples.
Só que um ponto muito importante é a gente falar, né? Pô, a China tá numa crescente absurda, a China vai passar os Estados Unidos, e aí entrou o Covid. O Covid, ele já vinha acompanhado de uma incerteza em relação a muitos países. Por exemplo, quando a gente fala sobre uma guerra comercial, a gente fala sobre incertezas, né? Porque muitos países estavam exatamente parados, congelados, que é o que acontece em qualquer recessão que pode acontecer. Por exemplo, os países ficavam pensando, pô, os Estados Unidos está com essa briga comercial com a China. O que pode acontecer em vários setores, em vários outros tipos de coisas? O que isso aí pode acarretar? Então os países, eles estavam exatamente neutros, né? E aí veio o Covid, que pegou todos os países de surpresa, e essa recessão global, que estavam todo mundo com medo por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China, já aconteceu. Ou seja, a gente já teve essa recessão global, e o Brasil, que estava crescendo muito devagar ali, praticamente 1%, teve uma economia totalmente destruturada. Então, agora quando a gente pega o ponto principal, né, que a guerra comercial entre Estados Unidos e China poderiam afetar vários países, a gente já teve o que afetou, que foi o Covid-19. Agora os países começaram a vacinação e tudo mais, então agora a gente começa a se aliviar um pouco mais. Porém, o que acontece agora é que muito provavelmente a China vai ter um crescimento ainda maior, porque a mão de obra na China é muito mais barata. Muito provavelmente a China vai passar os Estados Unidos, mas eu acho difícil os Estados Unidos perder essa dominância, né, que ele tem, que é uma dominância que acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o que fica no ar agora não é a incerteza de um recesso econômico, é a incerteza de o que pode acarretar uma economia igual a China estar dominando praticamente o mundo todo. Isso daí nunca mais aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, e é isso que paira agora pelo ar e faz a gente começar a pensar economicamente falando. E aí entra aquela briga, né, sobre propriedade tecnológica, né, que é a propriedade intelectual. A gente fala sobre tecnologia. Quem domina a tecnologia do século XXI é o assunto que está dominando essa guerra comercial ultimamente, porque quem vai ser a referência no desenvolvimento do século XXI é quem de fato vai editar as regras comerciais, industriais, de exportação e tudo mais. Então essa guerra comercial também afeta demais a parte tecnológica. E aí no meio dessa briga comercial entre Estados Unidos e China tem uma empresa chamada Huawei, a maior empresa do mundo em 5G e é a única empresa que tem tecnologia para mudar completamente o mundo como a gente conhece hoje. O 5G promete mudar muita coisa nas nossas casas, até os carros autônomos. Por isso os Estados Unidos chegou a acusar o governo chinês de espionagem através da tecnologia da Huawei, o que os chineses negaram constantemente. Alguns países aliados, como Austrália, Reino Unido, proibiram a propagação da Huawei em infraestrutura do 5G, e a posição do Brasil no momento ainda é incerta, né? A gente que acompanha os noticiários está podendo ver que o Brasil ainda está muito neutro em relação a isso, porque o Brasil, ele precisa muito exportar para a China, então ele não quer fechar essa área comercial entre um país e o outro. Só que de contrapartida, o Brasil também não quer deixar os americanos emburrados. Então, exatamente, a gente está nesse ponto, a gente se encontra neutro no momento. O Brasil, ele tá falando ali, né, por exemplo, o Bolsonaro disse que não, o Brasil isso e aquilo e tal, mandou a carta apoiando o Trump e tudo mais e tal. Só que ele também não pode fechar relações comerciais com a China, porque isso aí também seria algo extremamente ruim, porque o Brasil tem uma exportação muito forte. Ou seja, o Brasil no momento ele se encontra neutro, e aí a gente está acompanhando as notícias e vamos ver o que pode acontecer agora com a nova posse do Biden, né? Será que ele vai continuar esse estilo de governança que o Trump estava adotando, de ter uma imposição maior em relação à China? O que eu acredito que vai acontecer, porque quando a gente fala sobre o governo dos Estados Unidos, os democratas também estavam falando muito mal e que eles iam pressionar assim o governo chinês. Porém, de outro lado, a gente se encontra neutro, né? Pô, o Biden e o Bolsonaro, será que eles estão em uma relação estável? Será que não estão? E aí a gente também fica com essa porta aberta em relação ao governo chinês. E galera, eu quis falar um pouquinho mais aqui pra vocês o que eu entendo, né, de fato sobre a guerra comercial. Quis passar de uma maneira que fique muito clara pra você, porque eu sei que isso daí vai fazer diferença pra você entender onde o Brasil se encontra, o que isso daí interfere na economia, no seu dinheiro, nos seus investimentos. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e fale aqui nos comentários o que mais você acredita que pode acarretar com a China virando uma superpotência. Qual que é a sua visão de mundo em relação a isso? Eu tô muito ansioso para saber o comentário de todo mundo e eu vou responder todos que comentarem aqui. Galera, se você quer saber mais sobre investimentos, empreendedorismo e economia no geral, segue a gente lá no Instagram também, que é @canalflefis, que lá sim eu dou uma atenção mais de perto e posto conteúdo diariamente falando sobre todos esses assuntos. Meu nome é Lucas Santos e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!